Oi, eu sou a Sofia e eu queria falar com você sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Durante essa semana eu estava lendo Lucas 9:57 e eu vou ler com você. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, lendo esse texto, eu queria falar com você sobre 3 características de um discípulo verdadeiro. A primeira dela é que um discípulo verdadeiro, ele tem mãos leves. Quando eu estava lendo, a gente consegue perceber aqui que os homens, eles querem voltar para trás, eles querem realmente primeiro fazer algumas coisas e depois seguir ao Senhor. E o Senhor ministrou ao meu coração que um verdadeiro discípulo, ele carrega as coisas em suas mãos com leveza, para que elas possam ser entregues ao Senhor quando Ele pedir. E realmente não sofrer com isso, porque muitas vezes a gente tem essa necessidade do controle das coisas, de primeiro resolver isso para depois fazer isso, primeiro resolver esse problema do dia para depois ir de encontro ao Senhor. E isso não é ter mãos leves, é a gente realmente entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo para que a gente possa seguir Ele e receber essa plenitude da vida com o Senhor. E mãos leves não é só em questão da gente pensar em coisas materiais, mas também aos nossos sonhos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Porque lá em Gálatas 2:20 fala que agora não sou eu que vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Isso significa que as nossas vontades, elas morreram, os nossos desejos morreram. E quem vive em nós é Cristo. Então, somente o Espírito e a vontade do Senhor deve ser a única coisa que a gente deve seguir, não as nossas próprias. E pensando nisso, eu lembrei de Abraão, que quando foi entregar Isaac, ele fez isso por pura obediência e realmente estava segurando um filho dele com mãos leves. Ele foi um verdadeiro homem, assim, que não teve o controle para si, não quis, obviamente foi difícil para ele como pai, mas eu tenho certeza que ele amava muito mais o Senhor. E essa entrega foi uma resposta ao amor dele ao Senhor. Parando para pensar, Isaac era o filho da promessa. Ele significava também o chamado de Abraão, onde ele ia sair da sua terra, ia multiplicar, ia povoar e ter muitos filhos. E Isaac era esse filho da promessa. Então, Abraão não estava só disposto a entregar o filho dele, mas ele estava disposto a entregar o seu chamado, aquilo que o Senhor tinha dito para ele antes. Ele estava com mãos leves. Então, o tamanho do nosso amor ao Senhor é o tamanho da nossa entrega por Ele. Então, o Senhor falou muito forte ao meu coração que verdadeiros discípulos, eles não seguram as coisas para si. Eles entregam ao Senhor, eles têm mãos leves, que realmente entendem a soberania de Deus sobre as suas vidas e o chamado do Senhor. A segunda coisa que o Senhor falou no meu coração é que um verdadeiro discípulo é obediente. E assim, linkando tudo, é que realmente a gente precisa ter uma obediência radical. Quando o Senhor diz, siga-me, a gente não pode olhar para trás, a gente tem que ouvir a voz do Espírito. É a mesma coisa quando o Senhor fala ao seu coração, ore por essa pessoa agora. Vá lá e ore, não tenha medo da sua reputação. E um exemplo também que o Senhor me trouxe foi Daniel, que foi obediente, foi fiel no meio de uma circunstância realmente onde a reputação dele não importava mais para ele, onde realmente ele encontrava no Senhor a soberania e o senhorio na vida dele. Ele foi um exemplo de obediência radical ao Senhor, onde ele foi o único a não se curvar e realmente ser fiel ao Senhor. Então, um verdadeiro discípulo precisa ser obediente, precisa ter essa obediência imediata, porque uma obediência tardia também é desobediência. Então, quando o Senhor te pedir algo, obedeça a Ele. Uma coisa que eu sempre escuto também é que a obediência precede a bênção. Então, quando a gente é desobediente, a gente não vai receber as bênçãos do Senhor. Não é nessa questão de eu vou ser obediente para receber da bênção. Não, mas é entender que quando você está andando em caminho reto, quando você é obediente ao Senhor, Ele vai te abençoar.
E a terceira coisa que o Senhor falou ao meu coração é que um verdadeiro discípulo sabe qual é a recompensa dele. Ele sabe que o Senhor é a recompensa de todas essas renúncias, de todas essas entregas, e encontra realmente essa recompensa como um tesouro da sua vida. A Bíblia fala que encontrar o Senhor, encontrar o reino de Deus, Jesus, é encontrar um tesouro. Então entende esse valor que é viver uma vida com o Senhor. Então a gente precisa buscar de fato olhar para a eternidade e enxergar esse valor de ter o prazer e o privilégio de passar a vida eterna ao lado de Jesus. E as coisas desse mundo, as dificuldades, elas vão passar. O Senhor, Ele é eterno, Ele permanece. E é isso que nos faz realmente passar por essas dificuldades. É isso que nos sustenta. É entender que Ele é a nossa verdadeira recompensa. E que deixar famílias, entregar sonhos, realmente sair da sua zona de conforto vale a pena. Porque Cristo é a nossa recompensa. E um verdadeiro discípulo sabe qual é a sua recompensa, sabe dar valor a isso, porque realmente encontra plena satisfação e contentamento no Senhor. E a nossa fome por Jesus é o que nos faz realmente colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. Você precisa estar faminto por conhecer do caráter de Deus, por viver os sonhos de Deus para sua vida, para que você não olhe para trás. A gente precisa cultivar esse lugar de fome pelo Senhor. E eu acredito que o Senhor tem chamado, tem levantado uma geração faminta por Ele, para que tenha realmente a coragem e a obediência de colocar as mãos no arado e não olhar para trás, e ser útil para um propósito dEle aqui na terra. Então eu oro para que o Senhor possa estar colocando no seu coração realmente esse lugar de obediência, de mãos leves e de entender que a verdadeira recompensa de tudo isso é o Senhor, e Ele é suficiente. Eu oro para que o Senhor possa ter abençoado a sua vida ouvindo essa palavra e que você também possa carregar essa mensagem e ser o verdadeiro discípulo.